Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço. Estamos de volta para o nosso encontro semanal com Luz na Penumbra, estudando o que é o Espiritismo. Na companhia dos 3 anjinhos aqui, né? Porque tem 2 e mais um ali. Tem um pardal ali na técnica, né? Muita paz para todos. Muita paz, muita luz. Tem um pardal ali, ó, atento. Isso aí. Então, nós estamos retornando ao estudo, né, no capítulo 1, que trata a Pequena Conferência Espírita, onde Kardec vai falar que não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. Os senhores agora fazem a leitura, né? Então, vamos nós aqui. Novo tópico, capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, e agora o tópico não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. E o visitante pergunta aqui a Allan Kardec: o que os incrédulos desejam ver, pedem e na maioria das vezes não se lhes fornece são os fatos positivos. Se todos testemunhassem esses fatos, a dúvida não seria permitida. Como é que tanta gente, apesar da sua vontade, nada tem conseguido ver? Apresentam-lhe como motivo, dizem eles, a sua falta de fé. Ao que respondem, e com razão, que não podem ter fé antecipada e que lhes deve dar os meios para poderem crer. E Allan Kardec responde, né, a esse interessante questionamento. Diz Kardec: é simples a razão. Eles querem que os fatos obedeçam à sua ordem. E a espíritos não se pode dar ordens. É preciso esperar pela boa vontade deles. Não basta dizer: mostrai-me tal fato e eu crerei. É necessário ter-se a vontade de perseverar, deixar que os fatos se produzam espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi-los. Aquele que mais desejais será talvez precisamente o que não obtereis. Virão, porém, outros, e o que quereis se apresentará quando menos o esperardes. Aos olhos do observador atento e assíduo, surgem inumeráveis corroborando-se uns aos outros. Mas quem acreditar que basta tocar a manivela para fazer que a máquina ande, engana-se redondamente. Que faz o naturalista quando quer estudar os hábitos de um animal? Mandá-lo-á fazer tal ou qual coisa? Para com vagar observá-la à sua vontade? Não, porque bem sabe que o animal não lhe obedecerá, mas espreita as manifestações espontâneas do instinto do animal, espera-as e colhe-as de passagem. O simples bom senso mostra que, com mais forte razão, deve proceder-se do mesmo modo com os espíritos, que são inteligências muito mais independentes do que a dos animais. Muito interessante aqui esse exemplo de Kardec, né? Porque os animais realmente você não tem como obrigá-los a fazer aquilo que nós desejamos. Eles vão fazer no tempo deles, de acordo com a vontade deles. É claro que aqui ele deixa muito claro que isso é uma questão só de comparação para mostrar que os espíritos não estão à nossa disposição de qualquer um que chegue para querer prová-los. Continua Kardec. É erro crer que se exige a fé antecipada de quem quer estudar. O que se exige é boa fé. Aliás, coisa diversa. Ora, há céticos que negam até a evidência e aos quais os próprios prodígios não convenceriam. Quantos deles
depois de haverem visto, não persistem ainda em explicar os fatos a seu modo, dizendo que o que viram nada prova. Essas pessoas só servem para trazer perturbação ao seio das reuniões, sem que elas mesmas lucrem coisa alguma. Por isso deixamo-las à margem, por não querermos com elas perder o nosso tempo. Dá um break aí, porque isso aqui é uma coisa que a gente pode dizer que é até muito atual. Nós acreditamos naquilo que nós queremos acreditar. Tá? Então, muitas vezes nós vemos alguma coisa que está escancaradamente à mostra para nós, mas nós não adotamos, nós não aceitamos, nós não acreditamos. Então, isso é que Kardec chama atenção. Nós devemos ter sempre, e nós estamos aqui nesse diálogo aqui com o cético, né? Então, você tem que estar com a mente aberta para que você possa alcançar o conteúdo que está sendo apresentado, certo? E não você querer que o conteúdo se porte do modo que você deseja que ele seja. Não é assim que funciona, não é assim que a coisa se apresenta para nós. Então nós devemos ter sempre essa humildade de nós entendermos essa necessidade de raciocinarmos com aquilo que chega para nós. Não é nós adotarmos os fenômenos, sejam eles quais forem, porque são dos espíritos, então são verdadeiros. Não é assim. No Livro dos Médiuns, quando classifica, Kardec dá a classificação dos espíritos, ele diz que existe uma categoria, que é a última que ele denomina, que são os exaltados, certo? São os espíritos exaltados. Esses espíritos, eles são extremamente prejudiciais, porque eles vão aceitar e adotar coisas que não são verdadeiras, porque nem tudo que vem do mundo espiritual está de acordo com a verdade, não é. Então, vamos ter sempre muita atenção com esse lidar com os fenômenos, sempre analisando e comparando dentro de um contexto mais amplo do que é a realidade. Então é isso. Kardec continua ainda respondendo e diz o seguinte: muitos até ficariam incomodados se vissem forçados a crer, por terem de ferir seu amor próprio, com a confissão de se haverem enganado. Que se pode responder a quem não vê por toda parte senão ilusão e charlatanismo? Nada. É melhor deixá-los tranquilos e dizerem tanto quanto quiserem que nada viram, e mesmo que nada se pode ou se quis mostrar-lhes. Ao lado desses céticos endurecidos estão os que querem ver a seu modo, que, tendo formado uma opinião, pretendem por ela explicar tudo. Estes não compreendem que os fenômenos se podem dar contrariamente ao seu desejo. Não sabem ou não querem colocar-se nas condições precisas para obtê-los. Quem de boa fé deseja observar, deve, não digo crer sob palavra, mas abandonar toda ideia preconcebida e não querer comparar coisas incompatíveis. Cumpre-lhe aguardar, seguir, observar com paciência infatigável esta condição. É também favorável aos que se tornam adeptos, pois que ela prova não haverem formado levianamente a sua convicção. Dispõe vós de tal paciência? Não, e direis, por falta de tempo. Então, não vos ocupeis, não falei mais nisso, pois ninguém a tal vos obriga. Então, Kardec dá aquele um passo fora muito educado ao nosso companheiro, porque, assim, o objetivo não é ficar querendo
provar nada a ninguém. Até porque quando o cético, né, quando ele vai com a intenção já de negar, ele não quer aprender, ele não quer observar, ele já tem um sistema formulado e por mais que provas se lhe apresentem, isso não bastará, e a gente pode remontar aí na história ao próprio Cristo, né? Segundo relatos bíblicos, Jesus curou o cego, fez paralíticos voltarem a andar, enfim, pessoas mudas voltarem a falar, realizou prodígios, e mesmo aqueles que tudo isso viram, não hesitaram em mandá-lo ser crucificado e soltar Barrabás. Então, o próprio Judas presenciou isso tudo, enfim, todos os seus apóstolos, mesmo os fariseus da época, não faltaram, né, situações extraordinárias para aquelas pessoas do poder do Cristo, né, enviados de Deus. Então, assim, você que está aí nos escutando, né, nosso prezado ouvinte, internauta, e muitas vezes você fica querendo provar, né, você quer chegar para o seu amigo, para o seu vizinho, a sua vizinha, você quer provar que os fenômenos espirituais são uma realidade, você está perdendo o seu tempo. Porque você não tem que provar nada a ninguém. E nem tem que levar uma pessoa numa reunião mediúnica achando que os espíritos vão se dispor, né, a satisfazer a mera curiosidade de uma pessoa que não esteja ali com uma intenção que não seja útil. É pelo mesmo motivo que você não pode levar uma pessoa que está sofrendo muito com o desencarne de um ente querido e você vai levá-la numa reunião de psicografia e dizer para ela, vamos lá que você vai receber uma mensagem do seu ente querido. Você está enganando essa pessoa, porque você não tem garantia nenhuma de que os espíritos estão ao seu dispor para provar a quem quer que seja que a vida continua. Então a mensagem pode vir? Até pode. Eu nunca recebi uma mensagem de cunho particular. Estou há 20 anos participando de reuniões mediúnicas, Miranda já está há uns 80 anos. Eu, particularmente, nunca recebi uma mensagem de cunho... O Aloysio não acredito. Deixa quieto. Ele está divagando. Mas eu nunca recebi. Então, assim, eu poderia me questionar. Por que os espíritos nunca me trouxeram alguém querido, um afeto desencarnado, para conversar comigo? Por quê? Eu nunca me questionei disso. Porque eu não preciso disso para ter a prova. E é o que Jesus bem colocava: bem-aventurados os que não viram e creram. Eu estava pensando nisso aqui. E eu li o seu pensamento, tá vendo? Tá vendo? E foi quando Judas, mesmo vendo Jesus depois da morte, né? Tomé, mesmo vendo com seus próprios olhos, ele ficou em dúvida. E Jesus vai dar as mãos a ele e fala, então você toque. Como quem diz, você precisa tocar? Então você toque. E até as chagas se reproduziram ali. O que foi, Aloysio? Miranda ia reproduzir as chagas de Cristo. Ela olhou para a mão, eu fiquei até assustado, algum fenômeno. Eu olhei para minha mão, lembrei da mão da minha avó. Bem, pensei que era a mão de Jesus. E aí beijou a palma da mão. Vocês tinham que... vocês não têm aqui. Não tem câmera. Tem que botar a câmera. Tem que botar a câmera aqui. A Aloysio está aprendendo a ser bocudo também, viu? Mas olha observando. Só, fala. Mas, assim, para concluir, né? Então, Tomé, mesmo vendo, com todos ali observando a presença do Cristo, ele titubeou, ele não quis acreditar. E Jesus falou, então você toque. Pode tocar. E ele toca nas mãos de Jesus para ter certeza de que realmente era Jesus, ele não estava sonhando. Mais uma vez, Miranda... O que tu fez agora aí, Miranda, que deu esse barulho? Uma revista que eu peguei pra ler e do nada, quando eu abri a página, olha quem eu encontro. Quem você encontra? Ivone Molinaro Guidino. Essa revista estava ali na mesa quando eu cheguei. A dona Ivone Molinaro está sempre presente. Menina. Junto a nós aqui. Tá aqui. Ainda tem uma referência que ela é casada. Menina, tá aqui o nome dele. Com quem? Aloysio? Casada há mais de 40 anos com Aloysio Quintino, diretor do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Eu achei essa revista nesse instante, Aloysio. Diretor do CE, de Aloysio Quintino. Uma revista de, 2015, setembro. Gente, impressionante. Falando do aniversário do desencarne de Ian Russo. Para os nossos ouvintes que estão boiando, né? Que eles ficam assim, esses três parecem três loucos que estão no assunto. Fala, a dona Ivone
Molinaro Guigino, a saudosa, mas sempre presente esposa de Aloysio Guigino, que nos acompanha espiritualmente. Falando do retorno à pátria espiritual deste programa. Mas isso é muito interessante, porque quem chegou na rádio hoje encontrou essa revista lá. Eu peguei quando vocês chegaram. E está falando do desencarne dela, 7 de julho. 2015. Olha só. No Reformador, Retorno à Pátria Espiritual, fala de Valdo Vieira e dela, mas eu nem estou aí, eu parei porque me chamou a atenção do Valdo Vieira. Quando eu passei aqui, a Aloysio Guigino, eu falei, ele está aqui? Ele não... Gente famosa é uma coisa séria. Mas eu fico imaginando a dona Ivone Molinaro Guigino, olhando para nós três aqui, o programa que ela fazia. Ela deve botar a mão na cabeça e falar assim, Senhor Jesus, o que será desta rádio? Meu Deus. Não. O meu marido foi desviado. Olha, os espíritos me levaram até a mesa, me fizeram ver. Tanto que eu levei as mensagens de volta, que eu falei, as mensagens eu não vou ler, mas essa revista eu quero ler. Quando eu abri, foi no Retorno à Pátria Espiritual. Dona Eva, a senhora está aqui, ele está aí, ó, dá um puxão de orelha dele, que ele está molcudo também. A minha percepção tem um alcance maior, porque eu não li e sabia esse negócio todo que você está falando. Pois aí. Né, menininho? Não. Mas a dona Ivone deve estar pensando assim, né? Gente, desviaram meu marido. Né? Meu marido era um homem tão sério, fazia o programa de uma maneira, sabe, com seriedade, focado no tema. Agora esses dois aí... Meu Jesus, é misericórdia. É misericórdia. Agora vocês não sabem o que espera vocês mais adiante. Meu Deus. Ela vai puxar a nossa perna, Luiz Guilherme? Não, vamos ver. Mas então... dirá. Mas aí é isso, meus amigos. Não queiramos convencer as pessoas de nada e nem, muito menos, nunca prometamos a ninguém que os espíritos vão fazer ou produzir tal ou qual fenômeno. Porque eles não vão. Aliás, voltando a Jesus, quantas vezes Judas procurou Jesus para que Jesus fizesse prodígios para os fariseus, né, para publicanos, para altas autoridades de Roma ou do próprio Sinédrio, e Jesus simplesmente se negava. Humberto de Campos relata isso em suas obras lá, o livro Boa Nova. A Amélia Rodrigues também, através da mediunidade do Divaldo, conta que Jesus silenciava e fazia questão de procurar os simples. Jesus não... E isso deixava Judas e até outros discípulos um pouco contrariados, mas Judas que tinha esse foco, porque ele achava o seguinte, Jesus tem que mostrar para eles quem ele o que ele é capaz de fazer. Esse homem faz a tempestade parar, esse homem, ele cura, ele faz paralítico andar, cego ver. Então, mas Jesus, não, quando chegava perto dessas autoridades, ele era extremamente discreto. Ele não fazia aquilo que Judas esperava dele. Quando Maria de Nazaré solicita, nas bodas de Caná, a participação dele, é porque ela testemunhava vários fenômenos em casa, anonimamente. Que ele não dava carteirada, sou eu que estou aqui, não é? Não tinha, viu? Pois não tinha carteira naquela época. Ué, Jesus andava sem documento, Aloysio Guigino? Andava sem documento. sem documento. É, por aí. Olha, o Chico lidando com isso, aí pressionavam ele, né? Que queriam algum... Aí o Emmanuel tem um momento que ele diz assim, eles querem a fé a troco de bananas. Quer dizer, queriam o fenômeno ali na hora que eles desejassem, mas não queriam estudar para compreender. Esses pontos que nós estamos tratando aqui, eles são muito importantes. Sempre foram e continuarão sendo, porque nós ainda somos apegados ao fenômeno para crermos. E nós não entendemos que o fenômeno é apenas um componente de algo muito maior. É uma consequência da participação da espiritualidade em nossas vidas, certo? E não as nossas vidas. Então, isso é que nós temos que entender quando nos deparamos com fenômenos. Fenômenos sempre existiram, existem e vão continuar existindo. Agora, nós temos que entender a razão, o porquê desses fenômenos e para que nós temos essa presença para despertar em nós a busca de algo mais extrafísico, mais espiritual. Nós não vivemos em função da vida material, nós temos de viver em função da vida espiritual.
E isso é o que a doutrina traz para nós. O Eduardo citou há pouco, né, as palavras de Jesus: bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Certo? Mas aqueles que veem também têm que buscar a explicação, o entendimento daquilo que vem, e não simplesmente adotarem aquilo que vem, porque muitas inverdades, o próprio Jesus falou, haverá falsos profetas, né? Então nós temos que ter muita atenção com isso e analisarmos dentro de um contexto, e não somente o texto, mas o texto dentro de um contexto. Isso mesmo, deve ter encerrado o tempo. Não, ainda temos aí 3 minutos para você discorrer brilhantemente sobre aqueles que duvidam, aqueles que não acreditam e que querem provas, Maria de Fátima Miranda. Como eles terão provas? Mas já foi colocado, né? É a incompreensão ainda de como ocorre e querem o fenômeno. Por isso que o aspecto científico da doutrina vem dar a ela uma seriedade. Se Kardec tivesse partido dos fatos pelos fatos, não é? E não tivesse feito toda uma observação científica deles, observando, analisando, concluindo, os fenômenos não vão acontecer como o cientista no laboratório se prepara e repete N vezes que deseje. Mas eles precisam de uma análise ajustada para que a gente não saia por aí. Tudo que a gente vê são os espíritos, tudo que a gente vê é mediunidade. Na realidade, somos espíritos, mas nem sempre tem interação dos desencarnados. Então, meus amigos, que a gente guarde a certeza íntima, né, de que nós não precisamos, né, para crer, ver. Basta que a nossa razão nos mostre que aquilo que nós estamos buscando é real. Ninguém que está aqui viu ao Cristo. Né? Eu não convivi com Jesus, não tive essa alegria, não que eu me lembre. Espero, né? Só se ele estava no meio da turma lá. Só, né? Se eu estava lá no meio daqueles que estavam tacando pedra. Mas nem por isso eu deixo de acreditar nas palavras dele. Né? O Aloysio está me olhando ali, acho que ele está tendo uma visão do passado. Né? Não olhe. Não conte. Mas nós acreditamos em Jesus, por quê? Porque as suas palavras são verdadeiras. O seu ensinamento, ele prevalece e o tempo não passa. As suas palavras continuam porque são palavras verdadeiras e são eternas. Porque o amor que ele veio ensinar e exemplificar é o que irá um dia predominar nesta humanidade. Muita paz a todos. Até o próximo programa, se Deus quiser. E ele há de querer. Muita paz. Ótimo. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta com mais um programa Luz na Penumbra. Do meu lado esquerdo, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro. Sempre juntos. Boa noite. Técnica, nosso Pablo de óculos. Agora, eu uso óculos. Eu uso óculos. Aí, junte-se a nós, Pablo. Junte-se a nós. As meninas do Leblon não olham mais, mas não tem problema. Não tem problema não, né? Use óculos aí. A gente precisa, não tem jeito, né, Bill? Com certeza. Então, vamos nós. Revista Espírita, né? Abril de 1859. Hoje a gente entra num novo capítulo. Problema moral. Sim. Tem problema moral, Bill? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não tenho. Não tenho. Pois é, né? Difícil, né? Mas vamos entender com Kardec o que ele quer dizer com isso, né? Vamos começar a nossa leitura, conversando aqui. Ele vai dizendo assim, olha, ele dá um subtítulo e chama assim, Os Canibais.
né? Então ele vem falando assim: um dos nossos assinantes nos dirigiu a pergunta seguinte, com o pedido de a resolver pelos espíritos que nos assistem, se ainda não o fora resolvida. Os espíritos errantes desejam, depois de um lapso de tempo mais ou menos longo, e pedem a Deus sua encarnação como meio de adiantamento espiritual. Eles têm a escolha das provas e, usando nisso seu livre-arbítrio, escolhem naturalmente aquelas que lhes parecem mais próprias para esse adiantamento, no mundo onde a reencarnação lhes é permitida. Vamos dar uma paradinha aqui, Bill? Vamos lá. Dar uma paradinha aqui. Deixa eu só marcar aqui onde é que a gente parou. Né? Nós escolhemos nossas provas, não é isso? Mas é importante lembrar que, de uma forma geral, teoricamente, nós escolhemos sim. Mas existem espíritos que não têm condições ainda, né? São de impostas, escolhê-las, né? São impostas. E a gente vai escolhendo realmente. Olha como é que é a misericórdia divina, né? Como é que é a divina providência. Aquelas que nós temos condições de resolver. Não adianta você me dar uma prova que eu não consegui resolver. Deus não vai fazer isso na vida de ninguém, né, Bill? Sim, isso que você falou aí, que você nos trouxe, muito bem inspirado, o fato de nós termos condições de escolher já denota um certo progresso. Porque aqueles que são impostas, ou ele não tem condições morais, ou não quer aceitar. Então vai de forma impositiva. Mas nós que estamos escolhendo e tendo a permissão para isso, para escolher, já denota no mínimo um despertar espiritual da nossa parte, né, Renato? Bom, a gente pode até escolher coisas inverossímeis, que aí eles vão, não, peraí, aquilo que eu sempre brinco, né, falando, eu quero ter 10 problemas. Tá, São Pedro lá na fila. Bom, a fila dos problemas. Quantos problemas você quer? Eu, Bill Fabiano, eu quero ter 10 problemas. Aí ele vem no meu canto assim, me abraça e fala: ô, meu querido, tem certeza? Vamos fazer o seguinte, eu vou te dar um problema e você resolve esse probleminha. Isso eu digo problemas morais, obviamente. Exato, que é o tema, né? Eu tenho 10 problemas para resolver. Olha, eu vou te deixar com 10% só disso, tu vai resolver um problema, tá combinado? Mas São Pedro não sei o que lá, é assim, é frito, é assado, é cozido, não. Depois a gente conversa, vai nesse probleminha, resolve esse problema, depois a gente conversa, na próxima existência. Ou seja, guardando as proporções e as brincadeiras, né? Aliás, muitas pessoas falam isso, né, Renato, que a gente brinca, né? E eu acho que é importante também, né? Porque primeiro a gente está num programa que não é pelo fato de ser espírita que tem que ser sisudo, né? Muito pelo contrário, até porque o próprio Cristo não era assim. Perfeito. Né? A gente tem lá no Boa Nova, a gente tem no Jesus no Lar várias passagens de Jesus brincando, rindo com as pessoas, lá de Ney Lúcio, ou no Humberto de Campos, mostra isso claramente. E nós estamos num programa que é noturno, 21h30. Sim, né? De uma sexta-feira. De uma sexta-feira. Né? Então, se a gente não fizer de quebrar um pouco, as pessoas acabam dormindo. Né? A gente usa a seriedade da doutrina, mas nós passamos as informações que precisamos passar de forma descontraída, alegre. Como nós somos. E é a vida como ela é. Exatamente. É a vida como ela é. Né? É desse jeito que a gente costuma passar. Exatamente. Né? Você fez apontamentos importantes aí, Bill, né? Acerca dessas condições que nos são impostas e tudo mais. Né? Conforme a gente estava dizendo, nós não viemos para cá para resolver nada do que não possamos resolver. E não resolvemos tudo. Né? Então, por isso é que a gente deve aproveitar sempre a oportunidade que nos é dada. Não desperdiçar a oportunidade de amadurecer, não é? Através do esclarecimento, para que eu possa ter condições amanhã de trazer 2 problemas para resolver. Exatamente. Duas situações, gradativamente, né? 2 situações para resolver. E cada vez mais eu vou tendo condições de ir resolvendo minhas pendengas, né? Meus entraves, não é isso? Minhas imperfeições, tá? Porque é importante falar também, Renato, me permite, porque a nossa cobrança, ela vai aumentando conforme a nossa capacidade de entrega. Então, usando esse exemplo aí dos 10 problemas morais, eu falei de um, você já trouxe outro, numa nova oportunidade, um segundo problema, não adianta ele botar, Bill, vai logo de uma vez, logo os 3 bilhões de problemas, não vou dar conta. Não tem como.
Então eles vão entregando conforme a nossa capacidade de entrega, né? Os degraus, degrau por degrau. Exato, exato. Somos espíritos imperfeitos. Está lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 100. Imperfeitos, não é? Nós não vamos conseguir resolver tudo. A gente não consegue resolver o que trouxe para resolver. Né? Resolvemos assim parte daquilo. Sim, parte daquilo. E a misericórdia divina vem resolver se tá bom ou não, volta, tem que resolver, ou acabar se fizer de resolver. Pelo menos isso, está tranquilo. Né? Porque a prova ela não pode ser modificada no seu objetivo. Exatamente. A intensidade dela, sim. Nem né? retirada, né? E é importante a gente abrir um parêntese para dizer o quê? Né? Quando nos é imposta a prova, é uma expiação. É uma imposição, né? Mas por que ela está sendo imposta? Porque nós já tivemos muitas chances de resolver por livre, espontânea vontade. E não o fizemos. Então chega uma hora em que, em todas essas oportunidades que eu tive de resolver, eu não aproveitei, né? E estive no caminho, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos, eu estive no caminho e não resolvi porque se eu já tinha condições... não digo nem de resolver, mas de começar a resolver, né? De começar a mudança. E não o fiz. Então a gente tem que tomar cuidado, porque eu já sabia, amanhã algo pode me ser imposto, né? Para resolver. Aí sim vem como uma expiação, né, Bill? Através da dor, né? Normalmente através da dor, né? Sim. Continua o Kardec dizendo, ora, durante a sua existência errante, que empregam para se instruírem, são eles mesmos que nos dizem, botou entre parênteses aqui, tá? Devem aprender quais são as nações que melhor os podem fazer alcançar o objetivo a que se propõe. Vêm tribos ferozes de antropófagos e tenha certeza que, se encarnado entre eles, se tornarão ferozes e comedores de carne humana. Não será aí, seguramente, que encontrarão seu progresso espiritual, seus instintos brutais. Com isso, não terão adquirido senão mais consistência pela força do hábito. Eis, pois, seu objetivo falho quanto às encarnações entre tal ou tal povo. Interessante ele falar sobre isso, né? Que a gente... sai de um estado muito primitivo, né? Dos canibais aí. Dos canibais, e as nossas atitudes podem nos tornar ainda, né? Não nos tornar, acho que não é a palavra correta, mas nos manter ainda naquele estado. E lá num programa aí no início, no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, nós falamos aqui que o nosso corpo espiritual reflete a luz ou a treva, o céu ou o inferno que nós vivemos. Se a gente pegar lá a codificação no Livro dos Espíritos, página 118, né, que os Espíritos dizem para Kardec que o Espírito não retrograda, né, ele não volta. Então, você colocou muito bem aí. Se o cara toma uma atitude dessa, né, de comer a carne da sua própria espécie, né, que é chamado canibal, ele ainda não progrediu. Né? Acontece que ele não atingiu um nível tal de não mais ter aquele impulso. Exato. Aquele impulso ainda está nele, não é dele. Nós não somos assim, né? Nós estamos assim. Mas a qualquer momento aquilo pode se fazer presente novamente, né, Renato? E aí não é que o cara regrediu, não regrediu. Ele simplesmente não tinha avançado. Exato. Né? Tá lá guardado, ele tá como nós, né? Eu não falo tudo que eu penso, você também não fala tudo que pensa, você não faz tudo que deseja. Por exemplo, um cara te fecha no trânsito, você gostaria de dar um abraço no cara, né? Falar, meu amigo, vem cá me dar um abraço. Não é assim. Não. Essa é a diferença nossa entre os selvagens, né? Ou que nos destaca dos selvagens. O selvagem vai lá e faz. Nós, que já avançamos um pouco, impedimos esse selvagem de vir à tona, mas certo. O selvagem ainda está lá. Tá, com certeza. Então, se você não tomar cuidado, não vigiar, você, como você falou, acaba você fazendo, né? Porque você ainda não avançou naquilo. Você, digamos, em proporção, sei lá, 70% ainda selvagem, 30% já evoluído, digamos assim, né, Renato? Mais ou menos isso. Com certeza. Esse parâmetro que você usou aí, super importante, né? Pra gente entender
aquilo que ainda vibra dentro de nós. Vibra muito. Sim, né? sim, Vibra sim, muito. sim. Se a gente não pensar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 10 vezes, vezes. acaba fazendo mesmo. Né? Acaba fazendo mesmo, tá? É isso aí. Estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita, né? Abril de 1859, eu e meu parceiro... Bill Fabiano, estamos juntos aí sempre. Isso aí. Vamos lá ver o que o Kardec diz mais à frente aqui? Vamos lá. Ocorre o mesmo com certas posições sociais. Entre estas, há certamente as que apresentam obstáculos invencíveis ao adiantamento espiritual. Não citarei senão os matadores de animais nos matadouros, os carrascos, etc. Diz-se que essas pessoas são necessárias, uns porque não podemos passar sem alimento animal, outros porque é preciso executar as sentenças da justiça, nossa organização social assim querendo. Não é menos verdadeiro que o espírito, se encarnado no corpo de uma criança, destinada a abraçar uma ou outra dessas profissões, deve saber que escolhe caminho falso e que se priva voluntariamente dos meios que o podem conduzir à perfeição. Não poderia ocorrer, com a permissão de Deus, que nenhum espírito quisesse esse gênero de existência. E, nesse caso, em que se tornariam essas profissões necessárias ao nosso estado social. Vamos ler mais um parágrafozinho aqui? Vamos lá. A resposta a essa pergunta decorre de todos os ensinamentos que nos foram dados. Nós podemos, pois, a resolver sem necessidade de a submeter de novo, né, aos espíritos. Tá? Bill, é um parágrafo, né, polêmico. Sim. Não é? Polêmico, porque a gente sabe das necessidades, né? Vamos partir aqui dessa palavrinha aí, das necessidades da vida humana. Não estou falando do espírito. Sim. Das necessidades da vida humana, né? O corpo precisa se alimentar. Para ele se alimentar, e muitas pessoas ainda se alimentam de carne. Sim. Vamos respeitar, não é? O momento delas vai chegar. E para que isso aconteça, tem que ter a carne. Exatamente. E aí? Eu, por exemplo, sou carnívoro. Hoje não muito, porque não dá para comer carne. Dá mais. Mas carne animal ainda assim, frango, carne peixe, suína, peixe, enfim. Uhum. Mas o próprio Evangelho fala isso, né? Que há pessoas que são como misantropos, ou seja, não querem contato nenhum com indivíduos, com seres humanos, somente com os animais. Que, de certa forma... Que os protetores de animais me perdoem ou me desculpe, Renato, é uma fuga. Você está fugindo do ser. Porque lidar com o animal é muito simples. Que você vai falar com ele, ele vai te responder aquilo que você quer ouvir. Sim. Né? Sim. Eu lidar com a minha gatinha, com a Xaninha, que eu tenho uma gata, é mole, porque eu falo para ela, e aí, tudo bem? Ela, miau. Pronto. Aí eu entendo o que eu quero. Agora, se eu falar com o Renato, tá tudo bem, Leão? Vai pro diabo que te carrega. Isso aí que é o meu teste. Então, o que eu quero dizer com isso? No meu entendimento, tá, à luz da minha ignorância, tá? À luz da minha ignorância. Eu preciso deixar de comer carne? Sim. Em algum momento eu vou deixar de comer carne. Só que antes de eu deixar de comer carne, eu preciso guardar em mim muitas outras coisas. Eu tenho que jejuar muitas coisas. E o que o Dr. Bezerra fala lá no livro Servidor Humílimo, né? Eu tenho esse livro agora, me fugiu o nome. É um livreto. Tá. Eu acho que é Servidor Humílimo. Enfim, agora eu não lembro bem. Mas é um livro pequeno do Dr. Bezerra, ele fala sobre o jejum, que as pessoas confundem o tipo de jejum. Quando Jesus falava em jejum, deixar de comer, ficar magro, esquelético, não. É jejuar do orgulho, da vaidade, né, da maledicência. Esse que é o jejum. Não estou dizendo aqui que todos nós temos que comer carne, muito pelo contrário, não. Cada um sabe de si, como o Renato falou. Se o sujeito já descobriu uma forma de não comer carne, mas também de ser uma pessoa boa, ok. Só que existe uma frasezinha de um espírito que ele é muito criticado pelo movimento espírita. Não pela doutrina espírita, que a doutrina espírita não está aqui para criticar nada nem ninguém. A doutrina espírita está aqui para trazer as impressões morais e filosóficas que o Mestre Jesus nos trouxe. Então, ponto. Mas o movimento espírita, que somos nós somos o movimento espírita, sempre critica A, B, C, porque não é espírita, porque não é isso, porque não é aquilo.
assim, para mim e para o Renato, talvez acho que não importa. Eu acho que o importante não é o espírito A ou B, o importante é a mensagem que eles tragam, né? Que eles tragam. Então, o espírito Ramatiz, ele diz que não é deixando de comer carne que o indivíduo se espiritualiza. É o contrário. Repito, não é deixando de comer carne que o indivíduo se espiritualiza. É se espiritualizando que ele deixa de comer carne. Então, é um ponto muito importante, né, Renato? Sim, sim. Os nossos irmãos menores, como ele mesmo diz, né, realmente sofrem muito. Sofrem muito. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas têm que se preocupar com algo muito maior. Porque às vezes eu não como carne. Né? O que dizem sempre, né? O Hitler ele não comia carne, pô, mas no entanto, não precisa nem falar. Perfeito, e o Chico era carnívoro. Perfeito, bem lembrado. Entende? Então, temos que deixar de comer carne, sim. Óbvio, que são nossos irmãos menores. Há uma alma ali, há um espírito, há um sofrimento. Mas eu acho que temos que trabalhar em nós coisas muito mais importantes ainda do nosso dia a dia. Sobretudo, com a nossa família. Perfeito. Herodes era rei, Jesus carpinteiro. Então, exato. Vamos parar e pensar, né? A colocação intelectual ao qual cada um, né, está designado não define muita coisa. Sim. Não. O parâmetro é esse. Sim, né? Sim, o parâmetro é esse. Kardec fala aqui sobre a questão das profissões ligadas a essas atividades. Sim. Então, vamos raciocinar de novo, que a gente falou no outro programa, que é a César o que é de César. Exatamente. Não é? Nesse momento, é assim, a César o que é de César. É uma profissão que ele tem. Olha a racionalidade das coisas. Não vou dizer nem da doutrina espírita, sim. Por enquanto, não. Mas a racionalidade das coisas, né? Vamos parar e pensar, né? Ainda existem toda uma estrutura que precisa alimentar toda uma sociedade, sim, não é? Sim. Que gira em torno disso. Então, tudo tem o seu tempo. Agora vamos à racionalidade da doutrina espírita. A gente não pode esquecer que o Kardec deixa claro, e eu não posso trazer para as minhas mãos algo que está nas mãos de Deus, que é o quê? A lei do progresso, a lei de conservação. Então, tudo vai caminhar para onde Deus quer que fique. Um momento oportuno. Onde Ele quer que chegue, não é? Então, não adianta eu querer trazer para a minha mão. Se hoje eu já tenho essa possibilidade de não me alimentar mais de carnes, ao menos de carne vermelha, né? Parabéns para você, não é? Parabéns para você, se é vegetariano, né, e tudo mais. Do contrário, aquele que ainda não conseguiu, né, precisamos lembrar muito bem de que não podemos apontar o dedo, porque se hoje não ingerimos mais a carne vermelha, um dia ingerimos. Em algum momento ingerimos, né? E quiçá fomos até um desses trabalhadores. Sim. Né? Também. Então tem que tomar muito cuidado, né? A sua evolução é sua. A sua evolução é sua. É assim mesmo que fala, né? Usando dessa forma, tá? E nós vamos devagar, vamos com calma. As coisas não acontecem assim, não. Existe toda uma lei aí. Nada foge né, ao conhecimento de Deus e à mão dele. Tudo está caminhando direitinho, com certeza. E aí, Bill, dá tempo para ler mais alguma ainda coisa? Dá tempinho ainda. Segundo o Pablo, dá tempo ainda de sobra, né, Pablo? Nós temos ainda. Então vamos 4 lá. minutos. Vamos ler. Vamos lá. É evidente que um espírito já elevado, o de um europeu esclarecido, por exemplo, não pode escolher, como via do progresso, uma existência de selvagem. Em lugar de avançar, isso seria retrogradar. Mas sabemos que mesmo os nossos antropófagos não estão no último grau da escala e que há mundos onde a brutalidade e a ferocidade não têm analogias sobre a Terra. Esses espíritos são, pois, ainda inferiores aos mais inferiores do nosso mundo, e vir entre os nossos selvagens para eles é um progresso. Se não visam o mais alto, é porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Deve passar sucessivamente por
todos os graus, de modo que cada passo adiante seja uma base para assentar um novo progresso. Interessante, não dá saltos. Sim. Né? Não adianta que não dá saltos. E quando ele fala aqui que esses espíritos aqui canibais, né? Sim. Ainda não são os piores. Meu Deus. E a gente só conhece esses, Exatamente. Esses são os mais embrutecidos pra gente. Isso. A gente tem noções de que o homem de Neandertal, cavernas, da história aí, tudo, né? E ele ainda diz que ainda tem piores. Imagina. Ou nem dá pra imaginar. Pois é, imagina, né? Então ele continua dizendo assim, ele não transpõe de um pulo a distância que separa a barbárie da civilização, como um escolar não pode transpor sem transição do ABC à retórica. E é isso que vemos em uma das necessidades da reencarnação, que está verdadeiramente, segundo a justiça de Deus, de outro modo em que se tornariam esses milhões de seres que morrem no último estado de degradação se não tivessem os meios para alcançar a superioridade. Porque Deus o teria deserdado dos favores concedidos a outros homens? Nós os repetimos, porque é um ponto essencial, em razão de sua inteligência limitada, não compreendem o melhor senão num limite estreito e sob o seu ponto de vista. Há, todavia, os que se enganam querendo subir muito alto e que nos dão o triste espetáculo da ferocidade no meio da civilização. Estes, retornando entre os canibais, ainda ganharão. Então ele fala de retorno a essa classe de espíritos, né, que voltam aos canibais, né, e mesmo eles voltando, olha só a misericórdia divina aí, né, mesmo eles voltando, eles não estarão retrogradando. Ou seja, é aquilo que a gente falou aí algumas vezes aqui. Você sempre melhora um pouquinho. Exatamente. Por pior que no nosso conceito, na nossa concepção, na nossa visão, seja esta ou aquela pessoa, ou aquele ser, né? Ele sempre melhora um pouquinho. Ele vai voltar ainda para espiar alguma coisa, mas ele melhorou. E para finalizar, é a melhor versão que ele pode entregar, né? Ele ainda está naquele estado de canibalismo, mas é a melhor versão que ele pode entregar. É a lição do bilhar dele. Sim, é isso? Com certeza. Chegamos ao final de mais um programa, né, Bill? Isso aí. Então, queridos ouvintes, mais uma vez, tá? Até o próximo programa. Bill Fabiano. Beijo no coração de todos. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.